Eu vou fazer. É rápido. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência da Fras-le sobre os resultados do segundo trimestre de 2021. Eu me chamo Jéssica, sou Relações com Investidores da Fras-le e antes de iniciarmos, gostaria de passar algumas informações e fazer um breve disclaimer. Essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada em nosso site de RI. Contamos com tradução simultânea. Para acesso, basta clicar no botão Interpretation, representado pelo globo, na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência. A sessão de Q&A será aberta ao final da apresentação, onde as perguntas poderão ser enviadas por escrito, através do botão Q&A, ou via áudio ao vivo, demonstrando interesse através do ícone levantar a mão. Além disso, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Fras-le, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, e essas se referem a eventos futuros
e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que considerações econômicas gerais e da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem a conduzir resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Desejo a todos uma boa videoconferência e eu passo agora a palavra ao Sérgio de Carvalho para iniciar a apresentação. Por favor, Sérgio. Obrigado, Jéssica. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à videoconferência da Fras-le sobre os resultados do segundo trimestre de 2021. Pessoal, nós tradicionalmente fazemos audioconferências e essa é a primeira vez que nós estamos aqui fazendo uma videoconferência com o espírito de melhorar a nossa comunicação, a nossa aproximação, a nossa transparência. Nessa apresentação faremos parte o Emerson de Souza, nosso diretor de negócios, de M&A e também de RI da Fras-le, o Anderson Pontaut, diretor-geral da Fras-le, além de todo o nosso time de RI e eu mesmo. Por favor. Começando com os destaques desse trimestre, o nosso panorama geral, nós tivemos resultados excelentes nesse segundo trimestre, representando ali o melhor desempenho histórico da empresa. Esse desempenho histórico acontece no momento ou num trimestre em que nós vivenciamos uma segunda onda de lockdowns, uma adequação de estoques dos distribuidores, arrefecendo um pouco o mercado, principalmente na linha leve. Também acontece no momento em que nós vivenciamos uma inflação de matéria-prima mais presente e também tivemos a Nakata com bons resultados e colhendo aqui, digamos, os frutos da integração dessa aquisição. Em termos de mercados, clientes, operações, os mercados estão bastante aquecidos, com boa entrada de pedidos, tanto em âmbito nacional quanto nas nossas operações fora do Brasil, ou mesmo exportações. A Fras-le tem ganho mais clientes devido à sua capacidade, à sua habilidade de entregar produtos, serviços e mesmo tecnologia. Tivemos, sim, restrições de abastecimento na Controil e na Fremax devido à falta de capacidade quando comparada com as demandas do mercado. E também a fábrica da Nakata em Extrema, Minas Gerais, já se encontra operacional numa fase de ramp-up e nós teremos aí a inauguração dessa nova operação ainda nesta semana, nesse mês de agosto. Eu passo agora a palavra ao Anderson Pontaut para continuar a apresentação. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Além dos resultados, né, a Fras-le tem se preparado para o futuro, né? A nossa visão de longo prazo está declarada e é um propósito constante no nosso dia a dia. E eu trago 2 pontos bem importantes na construção de valor da empresa para o futuro. O primeiro é Smart Composites, que nós já havíamos aqui falado ao mercado, aos acionistas, que a Fras-le estava investindo em pesquisa e desenvolvimento em produtos e materiais inteligentes que vêm contrapor a questão da eletrificação dos veículos. A eletrificação dos veículos vão exigir cada vez produtos mais silenciosos, mais leves, para contrapor o peso adicionado pelas baterias e ganhar autonomia aos veículos. Além disso, esses veículos vêm a diminuir a emissão de gases poluentes por serem mais leves, por exigirem menos energia para transporte desses veículos como um todo, né? A Fras-le, além de Smart Composites, falou no passado que outra forma de proteger os negócios com a eletrificação era avançar no mercado ferroviário, que também já estamos fazendo.
O primeiro produto dessa linha de materiais já está em produção, no terceiro trimestre já estará em comercialização e, em um momento oportuno, a gente divulgará ao mercado. Mas essa é, sem dúvida, uma estratégia muito importante para o futuro da companhia, e tudo que a gente tem coletado nesse momento com os clientes, com mercados, ele vem conversar muito com o futuro da mobilidade e do transporte. Então, nós estamos muito animados com o futuro deste negócio na empresa. Com a aquisição recente da Nakata, nós temos um compromisso de capturar, através do nosso plano, entre 90 e 100 milhões de sinergias nos 5 anos, nos primeiros 5 anos em que estamos juntos com a Nakata, e em menos de um ano as frutas baixas, assim por dizer, já foram capturadas. Nós já conseguimos enxergar 45 milhões capturados nesses 5 anos, ou seja, 9 milhões por ano, e isso é uma folga já considerável com o nosso plano até o momento. Isto que neste número não estão somados as sinergias de single site. Nós estamos num processo de transferência da planta de Diadema para Extrema, junto com o nosso CD, e lá a gente consegue capturar sinergias de todo o site. A fábrica já vem mais moderna, mais atualizada, a nossa fábrica de amortecedores, e como consequência disso, certamente a gente deve superar a meta estabelecida no início da aquisição ou planejada para essa aquisição. Por favor, Vitor. Com relação ao ESG, temos 3 pontos importantes a destacar. Não tem como não falarmos do Covid, ele ainda é uma realidade, ele é ainda muito presente, mas a Fras-le tem que se preparado muito bem para esse tema. Antecipadamente, eu informo que só as unidades de Fras-le de Brasil já aplicaram mais de 6 mil testes preventivos em seus funcionários. Além disto, a gente tem medidas de controle muito rígidos, desde o embarque no ônibus, o transporte público para chegar na operação, na chegada à operação. Quando a gente tem algum caso suspeito, há um isolamento diário, um teste massivo nas pessoas de contato ou próximas, a ponto de que a gente não teve nenhum surto na empresa, nenhuma contaminação interna que gerasse preocupação maior, mas a nossa prevenção e nosso controle permanece rígido, como se a pandemia não tivesse passado, e de fato ela não passou, ou como ela não tivesse arrefecido, para que a gente possa continuar a operação de maneira saudável, protegendo nossos colaboradores. Com relação à governança, nós acabamos de aprovar nossa política de administração e o regimento interno da diretoria. Isso já está disponível a todos. A governança no sentido de transparência, no sentido de conversar melhor com o mercado e deixar todas essas informações disponíveis e claras a todos. Um momento muito importante para nós celebramos em 1º de junho o lançamento da nossa ambição ESG, alinhados ao Pacto Global da ONU, e também, ao mesmo tempo, promovemos e divulgamos o nosso relatório de sustentabilidade neste mesmo momento. 5 pilares de atuação são os principais, onde nós estamos focando nossas atenções. O primeiro é a condição ética e responsável, excelência na segurança como um valor para nós, compromisso com o meio ambiente, prosperidade para todo e inovação sustentável. Esses são 5 pilares em que nós vamos trabalhar nos próximos anos. E dentro desse mesmo evento, nós declaramos 5 metas públicas, que é zerar os nossos acidentes graves ou críticos ou com potencialidade alta. Nós queremos duplicar o número de mulheres nas lideranças da empresa até 2025, na questão da diversidade. Nós queremos reduzir 40% da emissão de gás de efeito estufa até 2020 e também queremos zerar a disposição de resíduos em aterro industrial e lançamento de efluentes até 2025. Além disso, nós queremos ampliar a receita consolidada anual gerada por novos produtos com mais amigáveis ao ambientes que precisam de menos insumos para sua fabricação ou são de fácil disposição após o seu uso, que é parte da nossa política de ESG. Por favor, o próximo slide, Vitor.
E aí eu convido a todos, né, para que possam acessar o nosso relatório de sustentabilidade, que está no nosso site, rifrasle.com, né, e eu convido todos aqui para assistir o vídeo de apresentação do relatório de sustentabilidade da Fras-le. Mais um slide, por favor. Então, eu convido a todos, né? Aqui foi só um briefing do vídeo, esse relatório está disponível, né? Lá vocês podem acompanhar todas as iniciativas de maneira bastante detalhada. Agora eu convido o Emerson para dar continuidade à nossa apresentação. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos que estão acompanhando nossa teleconferência hoje, né? Videoconferência. Como o Sérgio mencionou, é a primeira vez, para nós é um prazer também poder ampliar um pouco a forma como nós nos comunicamos com o mercado. E o momento é vibrante para nós, a gente tem falado de uma maneira bastante intensa disso, porque é motivo de muito orgulho para nós poder estar executando uma estratégia que a gente ajudou a desenhar e que, de uma maneira muito clara, tem sido assertiva, né, em buscar os desafios que é manter o crescimento, manter a rentabilidade, criar oportunidades, explorar uma série de pontos que são relevantes e importantes para nós enquanto organização. E nesse trimestre em especial, nós temos um crescimento acima de 100%, quando a gente fala da receita, depois eu até vou detalhar um pouquinho mais. E, basicamente, a gente tem que ser justo aqui, né? Nós estamos comparando esse crescimento em cima de um período que foi muito fraco, em 2020, né? Eu lembro que o segundo trimestre de 2020 foi carregado pelo ápice do problema do início da crise de Covid, né? Nós tivemos o mês de abril e parte do mês de maio, onde nossas receitas sofreram muito. E também em 2020 a gente não tinha Nakata, né? Esse ano nós temos, além de termos a Nakata, temos também um momento de mercado diferente daquilo que a gente vivia por conta da crise de Covid. Mas isso só, obviamente, colabora para que a gente tenha uma comparação menor, mas nós estamos executando, sim, uma estratégia que reforça a nossa posição em geografia, em mix de oferta de produtos. Nós também estamos vendo uma recuperação econômica um pouco mais forte, e isso tem buscado para nós, trazido para nós uma série de benefícios. Prova disso também é o resultado que a gente mostra nesse momento, né? Praticamente 17% de EBITDA nesse trimestre, crescendo mais do que a própria receita, né? Um crescimento de 141% quando a gente compara ao ano passado. E ainda, claro, como o Sérgio mencionou, nós temos sim algumas dificuldades e algumas preocupações, né? Sobretudo aquelas ainda ligadas à disponibilidade e à inflação de matéria-prima, que traz para nós uma série de preocupações para poder recompensar isso nos nossos preços, poder negociar com os clientes. E inflação nunca é uma equação muito boa. E agora tem chegado para nós problemas diferentes, né? Nós temos percebido uma série de dificuldades logísticas aqui nos embarques, tanto de exportações quanto nas importações, e os preços dos fretes marítimos que realmente dispararam, né? Em alguns casos até 10 vezes mais caros do que nós tínhamos numa condição regular antes da pandemia de Covid. Vou passar o próximo slide, Victor. Aqui nós detalhamos um pouco mais a receita. Vamos centrar um pouco mais no semestre, né?
os 1.240 milhões, 1.240 milhões que a gente fez agora, eles são praticamente 75% de todo o ano de 2020, mostrando a robustez do nosso negócio e o momento ímpar que nós estamos vivenciando enquanto companhia, né? O Sérgio vai falar um pouco para frente, né? Isso traz para nós a necessidade de revisarmos o nosso guidance, né? Já colocando esses indicadores dentro daquilo que nós temos como expectativa. E se nós avaliarmos, nós temos um equilíbrio muito bom entre aquilo que nós fazemos na área de frenagem e fricção e as outras linhas que são mais recentes nos negócios da Fras-le, é praticamente 50%, né? Nós tínhamos isso no trimestre passado, os 51% para a área de não fricção e 49%, 50-50%. Isso mostra equilíbrio, isso mostra uma robustez muito importante para nós darmos sequência e continuarmos participando de maneira efetiva dos nossos mercados. Próximo slide, Vitor. Aqui nós detalhamos um pouco da onde vem essa receita, né? E aí um dos segredos do modelo de negócio da Fras-le está nessa composição de nós termos um equilíbrio entre mercado doméstico e mercado externo, né? Com a chegada da Nakata, a gente desequilibrou um pouco isso. Nós tínhamos antes metade a metade, hoje 40% é exportação em mercado externo e 60% em mercado doméstico. Mas ainda assim temos esse equilíbrio, né? E se a gente avaliar da mesma forma, os 772 milhões que nós fizemos agora no mercado interno, frente ao que nós temos no ano passado, nós estamos falando de 75% já realizados em apenas um semestre, e também um número 84%, não 75%, e também no mercado externo, 66% representa aqueles 467 milhões frente aos 750 de todo o ano passado, né? E continuamos ainda quase 90% conectados ao mercado de reposição, que é um mercado muito mais resiliente, muito mais robusto, né? Obviamente, o fato de nós não termos hoje uma oferta de veículo novo e também os preços dos veículos novos contribuem para que a gente tenha um nível de manutenção maior nos veículos usados, né? E para nós aqui a base de clientes é a frota circulante de veículos usados, né? Portanto, a reposição ainda é predominante aqui, isso deve continuar pela estratégia de negócio que nós desenhamos. E nós temos na nossa composição, um pouco diferente das empresas que são listadas, inclusive a nossa controladora Randon, 60% do nosso mercado ele é de veículo de linha leve, né? O que também nos oferece uma oportunidade de uma frota muito maior e por estarmos conectados à reposição nos traz uma série de benefícios. A gente também tem, quando a gente fala de mercado externo, evoluções bem importantes das nossas receitas em dólar, ainda que o dólar médio desse ano seja um pouco menor do que foi o ano passado, né, mostrando também que os nossos mercados diversificados acabam favorecendo a empresa não só no Brasil, mas em vários mercados onde nós temos atuação. Próximo chart, a gente vai falar um pouquinho do EBITDA. Aqui nós mostramos também um pouco desta robustez, eu vou me referir ao semestre, são 227 milhões de EBITDA, ou 18,3. Quando nós comparamos ao ano de 2020, nós estamos falando de 70% já dessa conta já feita, né, com apenas um semestre, e eu lembro, e aqui vale a pena, aqui realmente nos orgulha muito, em 2020 nós temos um não recorrente muito forte, que foi os ganhos que nós tivemos, né, do IPI sobre a base do ICMS, e nesse ano nós não temos isso, o resultado é praticamente limpo, então mostra a qualidade do resultado operacional da Fras-le. Quando a gente vai para o resultado líquido, da mesma forma, nós temos 104 milhões de lucro nesse primeiro semestre, né, contra 182 do ano todo, do ano passado, nesse semestre um crescimento de mais de 700%, e muito robusto também quando a gente olha com aquilo que nós fizemos durante todo o ano de 2020, que também tínhamos o benefício do ganho da exclusão da base do ICMS sobre o IPI e PIS/COFINS. O próximo chart, nós vamos detalhar um pouquinho aqui a necessidade de capital de giro, e aqui eu acho que vem alguma, assim, não uma preocupação, o nosso necessidade de capital de giro ele reflete basicamente o momento dos negócios que estão crescentes,
Lembro que nós temos centro de distribuição ao redor do mundo, e são vários centros de distribuição, então a gente tem que manter hoje um nível de estoques adequados à necessidade desses mercados. Ofertamos também crédito a clientes também crescentes, mas, sobretudo, também estoques hoje, por conta da inflação que nós temos sofrido nas matérias-primas, ele carrega um volume maior, né, em reais, né, quando a gente olha em dias, isso é um pouco mais equalizado, e também faço referência aqui que nós não temos ainda um ano das receitas de Nakata. Se nós colocarmos e anualizarmos Nakata, na cidade capital de Giro, nós estaríamos falando de 79 dias, o que é um indicador já abaixo do ano de 2020, que também tinha essa dificuldade de comparação por não ter um ano de Nakata. E, obviamente, é um nível um pouco maior do que nossos melhores anos, mas um nível que nós entendemos adequado, né, para aquilo que nós estamos vivenciando hoje enquanto momento, né? Nós estamos carregados um pouquinho mais de estoque de matéria-prima por conta de toda a inflação que nós temos, pelas dificuldades logísticas que eu já mencionei, e por também estar crescendo a base de clientes. Quando a gente vai para a área de fluxo de caixa livre, o nosso histórico mostra, obviamente, todo o movimento que nós fizemos com relação às aquisições, e esse ano em especial, essa necessidade de termos ampliado a dívida em 81 milhões, mostra um pouco desse momento do capital de giro, que acaba refletindo um pouco no fluxo de caixa livre. Eu agora vou passar de volta a apresentação ao Sérgio, que vai falar um pouquinho sobre nossa revisão do guidance. Eu reitero que detalhadamente todos os indicadores financeiros podem ser acompanhados pelo nosso release, e também no material que nós disponibilizamos tem mais complemento. Nós estamos dando um extrato aqui, a gente pode, obviamente, depois referendar um pouco com mais detalhe nas perguntas, se for necessário. Sérgio, devolvo a palavra para ti. Obrigado, Emerson. Pessoal, alinhado com esses resultados excelentes que o Emerson acabou de apresentar, nós julgamos que precisaríamos também atualizar o nosso guidance para o mercado, não apenas pelo desempenho muito bom, mas também pela realidade de inflação de matéria-prima que nós estamos vivenciando, bem como para trazer um alinhamento um pouco melhor, mais adequado aos negócios que nós temos nesse momento, como, por exemplo, a maior importação da Nakata, em virtude da nossa nova fábrica do banco de peças associados à nova fábrica de amortecedores. Então, nosso novo guidance, nós estamos olhando para uma receita bruta total de 3,4 bilhões, ou seja, 13% de aumento quando comparado ao guidance anterior, a receita líquida consolidada de 2,4 bilhões de reais, ou 14% de aumento, as receitas nos mercados externos sendo mantidas em 170 milhões de dólares, as importações agora subindo de 60 milhões para 100 milhões, ou seja, 67% de variação. Isso tem tudo a ver com o que eu comentei há pouco com relação à operação da fábrica de amortecedores da Nakata, e também 6% de aumento na nossa previsão de investimentos visando para que nós possamos corresponder e expandir a nossa capacidade produtiva, dado o volume de negócios que nós estamos colocando. Eu lembro a todos aqui que as receitas são um somatório simples das unidades com impostos e sem eliminações, no caso da nossa receita bruta total. Por favor. Falando um pouquinho da nossa visão à frente, do nosso outlook, em primeiro lugar, no lado positivo, nós temos aqui um alinhamento muito grande, um compasso das unidades, todas as unidades têm desempenhado muito bem, com mercados aquecidos. Nós temos um aumento na nossa capacidade produtiva, na Controil, também temos investido para aumentar a capacidade nossa na Fremax. Temos o ramp-up da nova operação
da Nakata em Extrema, Minas Gerais. Também temos avanços bastante significativos no Brasil como um todo, mas nos locais onde nós temos nossas bases, nossas operações com relação à vacinação, à melhora da pandemia, que isso vai permitir uma maior continuidade na ponta com relação ao mercado, à comercialização, mas também internamente que nos permita trabalhar com um nível de tranquilidade um pouco maior por parte dos colaboradores, com menos absenteísmo, já que nós temos protocolos de saúde bastante rígidos. O que eu quero dizer com isso é que cada vez que algum colega, algum colaborador é positivado, nós acompanhamos todos os colegas com quem essa pessoa interagiu e afastamos todos até que nós consigamos fazer todos os testes após o tempo protocolar, ou seja, nós temos atuado com um nível de absenteísmo bastante significativo. Isso deve melhorar com esse avanço da vacinação. E no lado de preocupações ou pontos de atenção, a inflação crescente, que o Emerson já citou, de matéria-prima, de materiais diretos e indiretos, o abastecimento por parte da cadeia de suprimentos, eu diria principalmente nesse momento os custos logísticos. Aqui, custo logístico, nós nos referimos mais à logística marítima internacional, que está realmente bastante problemática, impactando o recebimento de insumos para as nossas operações no inbound e também no outbound, né, prejudicando aí, dificultando as nossas exportações devido à programação errática por parte dos navios e disponibilidade de contêineres. Eu passo agora a palavra para a Jéssica, que irá conduzir a sessão de perguntas e respostas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Para enviar perguntas por escrito, orientamos realizá-la através do ícone Q&A, no botão inferior de suas telas, e fazer a sua pergunta. Para fazer perguntas ao vivo via áudio, orientamos clicar no botão levantar a mão para entrar na fila e se conectar ao vivo. Ao ser anunciado, uma solicitação de ativar seu microfone aparecerá na sua tela. Se você estiver conectado via telefone, por favor, digite *6 para entrar na fila. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nós temos uma pergunta do Lucas, ao vivo. Por favor, operador, pode abrir o microfone? Bom dia, Sérgio, Emerson, Anderson, Jéssica. Primeiramente, parabéns pelos resultados. Obrigado aí pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tinha duas dúvidas. Seguindo um pouco a estratégia de expansão da companhia, tanto em diversificação de portfólio como também de geografias, vocês poderiam falar um pouco mais de como está o pipeline de M&As? E já adiantando, a segunda pergunta é referente à inflação de custos, tanto de matéria-prima como da logística. O quanto que isso deve impactar as margens para os próximos trimestres e em que nível e com que velocidade vocês conseguem repassar isso para os preços? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Lucas, pelas perguntas, né? Eu vou... acho que o Sérgio poderia responder um pouquinho sobre o nosso pipeline de M&A, a gente complementa aqui, né? E depois eu passaria para o Anderson falar um pouco sobre a inflação aqui, que ele está bem municiado. Hoje de manhã tivemos reunião a respeito do tema também. Pode ser assim? Perfeito, Emerson. Lucas, obrigado pela pergunta. Nós estamos vivendo um momento muito ímpar, muito especial das empresas Fras-le, onde todas as aquisições têm desempenhado muito bem, todas as integrações, desenvolvimento de sinergias, todas as operações estão contribuindo para esses resultados.
e a nossa intenção é, sim, de continuar nessa jornada. Nós acreditamos que nós encerramos, digamos, um capítulo, né, da frase. Precisamos agora digerir um pouquinho, né, avançar um pouco mais aqui na integração dessa última transação que foi a Nakata, antes que nós possamos começar, digamos, um novo ciclo. Nós temos que trabalhar um pouquinho a dívida da empresa também, ou a capitalização da empresa, para que nós possamos iniciar ali a nova fase. O que eu posso antecipar para vocês que nós temos, sim, diversos projetos importantes que estão alinhados com a nossa visão estratégica, que nós temos, sim, toda a intenção de perseguir aí no momento correto. Mas esse momento de hoje ainda é o momento de, digamos, avançar um pouco mais na integração e reduzir a dívida da empresa. Sérgio, se me permite complementar, quando a gente fala, a gente teve oportunidade no Universo Fras-le, que foi o nosso Fras-le Day ano passado, em novembro, que, aliás, se alguém quiser pode assistir nos nossos canais, tem à disposição esse link, né? Nós falamos um pouco sobre como é que a gente pensa um ciclo 2 de expansão, né? Um ciclo 2 de expansão, ele está mais conectado, a gente está um pouco mais exposto a recuperar a nossa exposição no mercado externo ao Brasil, né? Não só exportação, mas também nossa presença externa. E, obviamente, a gente tem criado um legado importante dentro daquilo que nós fizemos, e como o Sérgio mencionou, as oportunidades das sinergias que nós temos, estamos vivenciando e percebendo pelas aquisições que nós fizemos, e a mais recente é a Nakata, são tão importantes e são tão vibrantes que a gente precisa dedicar tempo e atenção a isso, né? Mas isso não impediu e não impede nós de mantermos nosso pipeline de projetos e de estar olhando oportunidades futuras, né, abertas, né? Então, em algum momento, como o Sérgio mencionou, que tiver mais adequado a questão da dívida ou mesmo da capitalização da companhia, a gente vai poder falar isso mais abertamente e começar a realizar o pipeline que a gente não fechou, né? Então, eu convido vocês, assistam lá o nosso Universo Fras-le, tem um desenho muito legal da estratégia que a gente tem para os próximos anos e que inclui também a manutenção e o crescimento via aquisições. Anderson, tu gostaria de responder sobre inflação? Sim, obrigado, Lucas, pela pergunta. Eu vou dividir em 3 a resposta, Lucas, porque são mercados diferentes. Eu vou falar de linha leve, Brasil, linha pesada, Brasil, onde a gente tem uma representatividade grande e exportação. Mas é sim verdade que os custos eles estão aumentando, os níveis de custos médios de nossos estoques também. Toda a inflação ainda não está refletida nos resultados, nós ainda temos inflações crescentes e elas se intensificam, sim, nos números para o terceiro trimestre, para o quarto trimestre, mas em contrapartida disso, a companhia já se posicionou com a recolocação dos preços nos mercados, onde oportuno, onde possível, né? Então, quando eu divido em 3, eu digo, na linha leve, né, a gente tem um mercado um pouco mais elástico, às vezes você tem possibilidade, mas ele depende de 2 fatores, o movimento do teu concorrente, o apetite do teu concorrente também de se reposicionar e ter um equilíbrio no seu resultado, e também do poder de consumo das famílias, né? À medida que você tem um produto 30%, 40%, ou às vezes 10%, o dinheiro é o mesmo, né? As famílias não aumentaram sua renda e a gente sabe que o poder de consumo do CPF na linha leve ele é importante a isso. Então, a tendência de um arrefecimento de margens ela é real, porém, a gente já se antecipou, já mitigou custos com várias alternativas e questões de mudança de fonte, melhorias operacionais a ponto de aumentar a competitividade da empresa. Na linha pesada, diverge um pouco, é um mercado que está muito pujante, a agricultura está puxando, a questão das commodities estão puxando, então o transporte está capitalizado, toda a cadeia de transporte está capitalizado, então há uma maior facilidade de repasse desses custos para o mercado e a gente entende que as margens devam permanecer bastante saudáveis. E na exportação o jogo é um pouco distinto, porque se você olha, nós todos sabemos que o mundo está sofrendo com a inflação, não é só o Brasil.
porém o percentual de inflação percebida no Brasil, ele é maior que, por exemplo, China e Índia, que são mercados que abastecem ou que produzem produtos similares aos nossos e abastecem os mercados nos quais nós estamos presentes. Então, tem uma análise de sensibilidade até que ponto você pode repassar. Mas eu diria assim, Lucas, finalizando, que as margens permanecerão saudáveis. E essa é a nossa estratégia, a gente percebe que isso é possível com os nossos movimentos até então. Porém, elas não são, talvez, tão com a magnitude igual a que a gente viveu no primeiro semestre. Perfeito, senhores. Muito obrigado pelas respostas, ficou claro. Nós temos aqui algumas perguntas por escrito. A primeira delas é do Ricardo Renault. Ele agradece pelo call. Poderiam dissertar sobre esse movimento de estoque nos distribuidores, principalmente de veículos leves, pastilhas? A intuição aqui é de que no momento atual, onde há pouca produção de veículos novos pela questão dos chips, o mercado de reposição deveria estar cada vez mais aquecido, com a frota de usados expandindo. O que houve para os distribuidores conseguirem se estocar novamente? O mercado desaqueceu? A diferença nos contratos, relacionamento com os distribuidores em relação ao segmento de pesados, a demanda de pesado está efetivamente melhor ou esse movimento de estoques é parcialmente explicado por esse relacionamento? Acho que a gente pode, em conjunto aqui, Sérgio e Anderson, ir se complementando nessa resposta, né? Eu vou iniciar aqui falando um pouquinho sobre os estoques. Eu acho que vale lembrar aqui que há pouco tempo nós tínhamos sim uma dificuldade de atendimento à demanda que tínhamos, né? Isso não só a Fras-le, acho que a indústria como um todo. O que acontecia é que todos os agentes de mercado compravam no sentido de tentar atender sua demanda, né? Então compravam da Fras-le, compravam de alguns competidores também. E à medida que a indústria também foi adequando sua capacidade, crescendo, nós vivenciamos isso aqui internamente com Controil e Fremax, né? Nós ainda temos carteiras de mais de meses aqui para poder suportar a demanda que nós não conseguimos ao longo do último ano e nesse ano aqui atender. Então, mas foi acomodando, alguns competidores entregaram, nós entregamos mais, de modo que os distribuidores estão com um estoque um pouco mais adequado. E eu lembro também que muitos tiveram dificuldades entre o mês de março e o mês final de fevereiro, início de março, por conta dos lockdowns em vários lugares, né? Isso também prejudicou a ponta, a venda na ponta. Mas quando a gente olha o movimento das oficinas, isso não é uma realidade. As oficinas continuam tendo muito movimento, continuam atendendo mais do que era o normal, o regular no passado, o que, de fato, colabora com a tua constatação. É fato que a gente vai ter ainda um mercado de reposição intenso, forte e robusto ainda pela frente aqui, quando a gente olha no âmbito de mercado. Com relação a pesados, os distribuidores, existem alguns mais focados, outros menos focados ali de pesados, alguns que jogam nas mesmas, tanto no mercado pesado quanto linha leve, né? E, de fato, o momento do setor de pesados é um pouco distinto como o Pontalti já mencionou na última pergunta, a gente tem uma pujança no agrobusiness, também temos uma elevação do consumo industrial por conta da retomada econômica, né? Tudo isso colabora para que a gente tenha um momento diferente, mais, não diria que seria mais robusto, mas mais expressivo, né? Ou mais resiliente neste momento aqui no mercado de pesados. O preço, obviamente, a inflação, ela pesa no bolso do consumidor e isso, em algum momento, também traz algum prejuízo no sentido de dar manutenção no crescimento e na necessidade de manutenção dos veículos, né? Ainda que as pessoas tenham estão priorizando o seu transporte individual por conta de todos os efeitos da pandemia. Sérgio e Anderson, fiquem à vontade de complementar, não respondi todo aqui para que a gente possa também se complementar. Acho que está bastante compreensivo a resposta, Anderson. Perfeito. Sérgio, algum complemento? Eu acho que de repente caiu, está no mudo. Acho que podemos para a próxima pergunta, Jéssica. Jéssica, acho que pode unir as duas perguntas do Antônio numa só que a gente pode complementar aqui. Perfeito. Então, a próxima pergunta é do Antônio Risso. Ele tem duas perguntas. A primeira seria, por favor, mensurar o aprendizado
com a Nakata no grupo, o que ela trouxe de aprendizado, lado positivo e também lado de correções de rumo. E a segunda seria o fato da Nakata importar bastante, isso muda a cultura da companhia? Sérgio, talvez tu seja a pessoa mais adequada para falar aqui pela tua experiência e também por todo o conhecimento que tem aqui junto com a integração de Nakata. Perfeito. Antônio, obrigado pela pergunta. Eu diria que aquilo que nós estamos descobrindo, né, nesse período de convivência com o nosso time Nakata, ele está reafirmando aquilo que nós havíamos pensado no período anterior à aquisição, ou seja, nós olhamos para a Nakata como uma empresa que tinha uma marca muito forte, um relacionamento bastante estreito com os distribuidores e com os clientes finais, um esforço muito grande para atingir ali o mecânico, os proprietários de pequenas lojas. Então, essa era uma característica que nos agradava, nos atraía bastante. E a segunda tem a ver com o modelo da Nakata de fazer também um sourcing. Então, ela tem a produção interna de amortecedores, mas também tem muitos componentes que são de projeto Nakata, porém a manufatura feita na Ásia e você conseguir desenvolver produtos de qualidade de uma maneira consistente, não a qualidade variável, mas a qualidade de uma forma consistente. Então, isso é o que nós vimos. Então, nesse período de convivência, nós estamos reafirmando aquilo que nós acreditávamos, que realmente a Nakata é muito boa nessas características, e sim, nós estamos expandindo essas características positivas para as nossas outras operações. Então, o modelo, digamos, Nakata, nós temos projetos já de levá-los para a Colômbia, por exemplo, para fazer alguma coisa muito semelhante. E, de uma maneira reversa, nós também temos práticas importantes, como o nosso desenvolvimento de estratégias para o futuro, uma série de processos que nós temos associados à nossa visão de pessoas, de meio ambiente, que nós também estamos levando uma parte dessa nossa cultura, digamos, tradicional para a Nakata. O ponto, acho que bastante relevante aqui é que as sinergias, elas são, conforme o Anderson mencionou, elas são muito maiores do que aquilo que nós tínhamos identificado. Então, nós estamos extremamente felizes aí com a iniciativa, com os aprendizados e com os resultados também. Muito bom, Sérgio. Eu apenas complementaria que a transferência que nós estamos fazendo da planta de Diadema para concentrar toda a operação da Nakata em Extrema, ela reforça um pouco do modelo, né? de ter uma parte da produção feita localmente, né? Porque isso traz para nós uma série de benefícios, inclusive para lidar com situações difíceis, como é o caso agora da questão dos fretes, que estão num momento de dificuldade e também com preços que são muito fora daquilo que é o padrão, né? Então, isso não muda a característica de Fras-le, de ter produção local, como era a segunda pergunta feita aqui pelo Risso. Então, a gente ainda continua sendo um fabricante, né? Mas acho que o modelo da Fras-le, a mágica do modelo da Fras-le está um pouco nisso, né? Sempre quando o pessoal fala, o que é o grande diferencial da Fras-le? A Fras-le é uma empresa que tem acesso a clientes e a mercados e tem base de atendimento a esses mercados de maneira diferente, seja por fazer sourcing de maneira robusta, qualificada, customizada para os nossos negócios e para atender os clientes, seja porque nós temos também produção, né? Então, esse mix traz um pouco dessa grandeza, né? Então, a gente não é unicamente uma indústria, nós somos uma indústria muito conectada ao comércio, muito conectada ao varejo, né? Obviamente, o varejo especializado de autopeças, né? Isso torna o nosso modelo bastante distinto quando a gente olha os pares que nós temos, inclusive, na Bolsa de Valores no Brasil. Então, acho que esse é um pouco do modelo que eu queria dividir aqui, que não muda com a chegada da Nakata. Acho que a Jéssica pode seguir para a próxima questão. Perfeito. A próxima pergunta é do Alexandre Torrano da Cunha.
E ele pergunta, como está a perspectiva de volumes para os próximos trimestres? A empresa está considerando a possibilidade de um follow-on no curto prazo para se preparar para as novas aquisições no exterior? Eu vou responder a segunda parte aqui e depois divido com o Anderson a primeira parte com relação às perspectivas de volumes. Tá? Bom, nós, como mencionamos antes, na pergunta do Lucas, Alexandre, a gente tem, sim, uma clareza de que nós queremos seguir um pouco da estratégia que nós viemos desenhando aqui, né, de ter um modelo de crescimento concentrado nos nossos greenfields, nas oportunidades que os nossos negócios atuais geram para nós, mas também manter um pouco da diversificação e de acesso a mercados através de aquisições. Então, de uma maneira muito clara, nós sabemos que nos próximos anos nós vamos avançar e queremos voltar a ter uma participação, principalmente no mercado externo, robusta, como nós já tivemos, e crescente, inclusive. Então, isso vai, obviamente, demandar de recursos, né? Nós temos espaço hoje para endividar um pouco mais a Fras-le. Os negócios que nós fizemos e compramos nos últimos tempos têm trazido também uma robustez de caixa, né? Mas isso também cria um certo dificultador, né? Então, é normal que a gente possa avaliar um follow-on, uma oferta de ações, como uma possibilidade. Hoje, a gente não tem isso aberto, né? Mas os caminhos são simples, ou é via dívida ou via um follow-on. O mercado especula muito, é uma pergunta recorrente, a gente sempre recebe, né? A gente, obviamente, tem mantido muita clareza em entender as janelas que o mercado oferta, tem conversado com os nossos acionistas também para perceber o que é momento para nós enquanto companhia, e enquanto, neste momento, a gente está mais focado, obviamente, em trazer todas as sinergias que nós esperamos de Nakata, como o Anderson mencionou, como o Sérgio referendou aqui, são espetaculares, são muito maiores do que aquilo que nós tínhamos no plano inicial. E quando tiver definido as fontes de financiamento da nossa expansão, certamente a gente vai poder compartilhar, dividir com o mercado, e vai ser, obviamente, motivo de muito orgulho poder contar e mostrar a nossa história para o mercado aqui, se nós avançarmos numa oferta de ações, que é um dos caminhos que nós temos. Pontalti e Sérgio querem falar sobre os resultados nos próximos trimestres? Fiquem à vontade. O volume, né? A pergunta era sobre volume, Emerson. Sim, os volumes permanecerão fortes. Obrigado pela pergunta. A gente não vê... quando a gente olha para a cobertura geopolítica, a proteção geopolítica de Fras-le, nós temos mercados que vivem momentos distintos, mas o consolidado da Fras-le, ele é muito positivo e nós vemos volumes bastante fortes para o resto do ano, né? Os Estados Unidos está bastante incentivado, com bastante liquidez, sabe? Claro que temos toda a preocupação com a variante Delta e seus impactos na economia, nos lockdowns possíveis para o futuro. Isso ainda é um pouco incerto, mas a economia americana continua puxando forte. A Argentina é um mercado, por incrível que pareça, importante para a Fras-le. Os volumes estão muito importantes para nós lá, em função de que nós temos estoques alocados no mercado que está desabastecido, então nós temos ganhado posição. No Brasil, a nossa cobertura e capilaridade só aumenta, e os volumes são consequências de tudo isso. Então, nós estamos num momento bastante positivo, tem esse pequeno pontual acomodação dos estoques específicos na linha leve nos distribuidores, mas isso é temporário, pessoal, porque a tendência, né, principalmente do break season, da reposição mais forte é sempre na virada de ano, no período de férias. Então, estamos muito positivos com relação aos volumes que já estão conosco e os que virão à frente. Perfeito. A nossa próxima pergunta é do João Ângelo Santos. Ele gostaria de nos parabenizar pelos resultados, e a pergunta é se existe a intenção de aumentar o investimento e crescimento na área de publicidade da empresa, com maior exposição das marcas em redes sociais e influenciadores digitais. Obrigado, João Ângelo, pela pergunta. De fato, uma das coisas que a gente também tem aprendido com a Nakata é buscar um suporte maior das áreas de marketing. A Nakata faz efetivamente um trabalho excepcional e é uma das sinergias que nós enxergamos de poder melhorar a nossa proximidade, de poder estar um pouco mais próximo através de N canais, né? Obviamente, as mídias digitais e as redes sociais são uma das formas de fazer isso, né? Nós temos uma participação muito efetiva no mercado de competição automotivo no Brasil hoje. Somos patrocinadores da Stock Car, com Fras-le, com Fremax. Temos feito ações de marketing relacionadas nessa frente. Também patrocinamos a
a a Copa Truck, né, via Fras-le, e, obviamente, isso também traz um engajamento e uma série de suportes, né? Agora, temos sim espaço para avançar e, como eu mencionei, temos aprendido bastante com a Nakata em como fazer isso de maneira melhor, né? Então, talvez você forneça ou tenha intenção de poder apresentar alguma coisa para a Fras-le, fique à vontade através das nossas redes aqui de deixar o teu contato, porque podemos aproximar as áreas de marketing para algum contato futuro. A nossa próxima pergunta é da Carla Tinoco. Ela gostaria de se nós podemos detalhar um pouco mais sobre os produtos com Smart Materials. Sérgio, talvez você possa aprofundar um pouquinho mais esse tema, e nós já mencionamos também, inclusive, no nosso release, que ao longo desse mês a gente vai ter lançamentos nessa área, e a gente vai poder dar mais clareza, mas acho que entendo que a gente pode falar um pouquinho mais aqui, sem nenhum problema. Perfeito, Carla, obrigado pela pergunta. Carla, quando nós falamos em Smart Composites, existem, na realidade, diversas categorias de produtos ou de tecnologia, não é uma única categoria. Então, o Anderson já citou que nós entramos esse mês em produção, ritmo de produção, com um produto que é um produto estrutural, uma peça que, digamos, utiliza da tecnologia que a Fras-le já tem, como engenharia química, uma indústria química, que processa os seus produtos, as suas fórmulas, através de prensas, temperatura, pressão. Então, esses produtos são feitos usando tecnologias ou know-how que nós já dispunhamos dentro de casa. E o primeiro produto é uma peça estrutural que segura, digamos, paralamas de caminhões, que é algo bastante promissor. Nós temos uma redução de peso quando comparado com a peça equivalente em aço, gigantesca, contribuindo em muito para o meio ambiente. E essa peça ela é mais econômica, mais leve, com maior facilidade de instalação e durando mais. Então, nós vamos expandir na sequência o portfólio de produtos nessa mesma linha, dessa mesma concepção, mas existem muitos outros projetos de materiais compostos com outras tecnologias que nós não temos aqui a liberdade ainda talvez de mencionar. O Emerson citou há pouco que em breve nós vamos abrir um pouco mais sobre esse lançamento, mas as perspectivas são muito boas e nós estamos, como o Anderson já citou, extremamente animados com os benefícios que isso vai trazer para a nossa empresa. Nós apresentamos essa tecnologia para um fabricante de caminhões e eles imediatamente criaram um grupo de trabalho dedicado para trabalhar conosco e querendo que nós fizéssemos, sabe, muitos desenvolvimentos simultaneamente. Nós tivemos que agir ali como freio para dizer, não, vamos desenvolver esse primeiro, ter sucesso, depois nós partimos para o demais. Então, as perspectivas são extremamente positivas para o futuro e, no longo prazo, nós não temos dúvida que Smart Composites vai ter um percentual muito significativo na receita da empresa. Eu queria só contribuir, Sérgio, com um comentário adicional. Nós estamos tão animados com essa solução e com as outras que virão, que nós estamos patenteando a solução, ela já está patenteada no Brasil, estamos patenteando no mundo, né? Então, nós avançamos, nós vamos dar mais detalhes à frente, mas a gente acredita que ela vai trazer bons frutos, não só no nosso mercado aqui, como no mercado internacional também. Obrigado, Pontalti. Eu reitero vocês. Nós detalhamos um pouco mais dessa estratégia de como avançar e como crescer no futuro no evento Universo Fras-le, que está gravado no nosso site de RI, vocês podem assistir, mostrando um pouco daquilo que o que significa a entrada da Fras-le nesse mercado, né? Em contrapartida, inclusive, as oportunidades e os desafios que o mercado que a gente está, automotivo, podem trazer para nós, né? Então, fiquem, aqueles que querem aprofundar, podem assistir esse evento aqui, porque ele traz um pouco mais de clareza disso. E também é óbvio que, assim que a gente for lançando, a gente vai falando mais sobre isso e mostrar a grandeza do que a gente tem falado, como o Pontalti acabou de mencionar, e o Sérgio
referindo na questão dele. Jéssica, volto para ti. Obrigada, Emerson. Eu gostaria agora de encerrar a sessão de perguntas e respostas. Agradeço a todos pela participação. Qualquer eventual dúvida pode ser direcionada ao Departamento de RI pelo e-mail ri@frasle.com. E eu passo agora a palavra ao Sérgio para fazer as suas considerações finais. Obrigado, Jéssica. Pessoal, mais uma vez, obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação de vocês. Como de praxe, nós estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento posterior que vocês tenham. Fiquem à vontade para entrar em contato, se necessário, com a nossa área de RI, que nós faremos, com certeza, esses esclarecimentos. Muito obrigado e um ótimo dia a todos.